Na história da fé cristã, um período de desafios e provações marcou o surgimento das mensagens destinadas às 7 igrejas do Apocalipse. Essas palavras, enviadas diretamente pelo próprio Cristo, transcendem as barreiras do tempo, ecoando até os dias de hoje, carregadas de lições e advertências essenciais para todos nós. Hoje, neste vídeo, embarcaremos em uma jornada para explorar profundamente as mensagens destinadas a essas comunidades antigas. Navegaremos pelas 7 igrejas do Apocalipse, desvendando o significado e a relevância de cada palavra para nós nos dias atuais. Essas cartas, preservadas nas páginas sagradas do livro do Apocalipse, foram escritas pelo apóstolo João durante um período de intensa perseguição aos seguidores de Cristo pelo Império Romano. Exilado na ilha de Patmos, João recebeu essas revelações divinas, destinadas a fortalecer e orientar as igrejas que enfrentavam desafios em meio à adversidade. Localizadas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas comunidades representavam uma tapeçaria vibrante da fé cristã na região que hoje conhecemos como Turquia moderna. Cada uma delas tinha sua própria história, desafios e virtudes, refletindo as complexidades da jornada espiritual de cada indivíduo e comunidade. Ao mergulharmos nessas mensagens antigas, descobriremos como elas continuam a ressoar em nossas vidas hoje, oferecendo orientação, consolo e inspiração em meio aos desafios do nosso próprio tempo. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual enquanto exploramos as 7 igrejas do Apocalipse e suas mensagens atemporais para nós. Nosso primeiro destino é Éfeso, uma cidade próspera e influente no mundo antigo, conhecida por seu templo grandioso dedicado a Ártemis. Então João ouviu as palavras: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Cristo elogia a igreja de Éfeso por suas obras, seu labor árduo e sua perseverança. Eles não toleraram homens maus e testaram aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Mas, apesar de sua dedicação, havia algo que faltava. Cristo os advertiu: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. A mensagem à igreja de Éfeso é clara. Apesar de suas boas obras e ortodoxia, o amor inicial e a paixão por Cristo e pelo Evangelho haviam esfriado. Eles precisavam redescobrir essa devoção fervorosa. E para aqueles que vencem, Cristo promete: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nosso próximo destino é Esmirna, uma cidade portuária próspera e importante centro comercial da Ásia Menor, conhecida por sua lealdade a Roma e por seu culto ao imperador. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Cristo elogia a igreja de Esmirna por sua tribulação e pobreza, mas declara que eles são ricos. Ele reconhece as calúnias daqueles que se dizem judeus, mas são uma sinagoga de Satanás. Cristo os encoraja a não temerem as coisas que estão prestes a sofrer. Ele avisa que o diabo lançará alguns deles na prisão para serem testados e que terão tribulação por 10 dias. A mensagem à igreja de Esmirna é clara. Apesar da pobreza e da perseguição, eles são espiritualmente ricos e são chamados a permanecer fiéis até a morte. E para aqueles que vencem, Cristo promete: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Nosso próximo destino é Pérgamo, uma cidade grandiosa conhecida por sua enorme biblioteca e por ser um importante centro cultural e religioso, especialmente do culto ao imperador e aos deuses gregos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva:
Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Cristo elogia a igreja de Pérgamo por permanecer fiel ao seu nome, mesmo vivendo onde está o trono de Satanás. Eles mantiveram a fé, mesmo nos dias em que Antipas, fiel testemunha, foi morto entre eles. Mas Cristo os adverte: tenho, porém, contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas para que cometessem pecados sexuais e comessem alimentos sacrificados aos ídolos. A mensagem à igreja de Pérgamo é clara. Embora tenham permanecido fiéis em muitos aspectos, toleraram falsas doutrinas e práticas imorais, necessitando de arrependimento. E para aqueles que vencem, Cristo promete: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Nosso próximo destino é Tiatira, uma cidade conhecida por suas indústrias de tecido, especialmente a púrpura, e por ser um centro comercial vibrante na Ásia Menor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e cujos pés são como bronze reluzente. Cristo elogia a igreja de Tiatira por suas obras, amor, fé, serviço e perseverança, e por estar fazendo mais agora do que no início. Mas Cristo os adverte: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados para os ídolos. Cristo promete trazer grande tribulação para Jezabel e seus seguidores, a menos que se arrependam de suas práticas. Ele é aquele que sonda mentes e corações e recompensará cada um de acordo com suas obras. A mensagem à igreja de Tiatira é clara. Apesar de suas muitas boas obras, a tolerância a falsos ensinamentos e práticas imorais é inaceitável e é necessário um arrependimento urgente. E para aqueles que vencem, Cristo promete: aos que vencerem e fizerem a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Eles as governarão com cetro de ferro e as despedaçarão como a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Nosso próximo destino é Sardes, uma cidade antiga e próspera, conhecida por sua riqueza e poder político na Ásia Menor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Cristo adverte a igreja de Sardes que, embora eles tenham uma reputação de vida espiritual vibrante, na realidade, eles estão espiritualmente mortos. Eles são chamados a fortalecer o que resta e está para morrer, pois não encontrei completa a sua obra diante dos olhos do meu Deus. Portanto, Cristo exorta-os a se lembrarem do que receberam e ouviram e a se arrependerem. Se não vigiarem, ele virá como um ladrão e os pegará de surpresa. A mensagem à igreja de Sardes é clara. Eles precisam acordar espiritualmente, se arrepender e fortalecer sua fé antes que seja tarde demais. E para aqueles que vencem, Cristo promete: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Nosso próximo destino é Filadélfia, uma cidade conhecida por sua lealdade e fidelidade, em contraste com as instabilidades sísmicas que frequentemente afetavam a região. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Cristo elogia a igreja de Filadélfia por sua fidelidade e perseverança, apesar de ter pouca força. Ele prometeu abrir uma porta que ninguém pode fechar. Ele os encoraja a manterem-se firmes e a guardar o que têm, para que ninguém roube a coroa da sua recompensa.
A mensagem à igreja de Filadélfia é clara. Embora possam enfrentar adversidades, sua fidelidade será recompensada e eles terão acesso às bênçãos que só Cristo pode conceder. E para aqueles que vencem, Cristo promete: ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e dali ele nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Nosso próximo destino é Laodiceia, uma cidade rica e próspera, conhecida por sua indústria de lã e pelo desenvolvimento de uma pomada medicinal. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Cristo repreende a igreja de Laodiceia por ser morna, nem quente nem fria. Ele expressa seu desejo de que fossem quentes ou frios, mas porque são mornos, ele os vomitará de sua boca. Cristo os exorta a comprar ouro refinado no fogo, vestes brancas para se vestirem e colírio para ungir seus olhos, a fim de enxergarem. Ele os ama e os repreende e convida-os ao arrependimento. A mensagem à igreja de Laodiceia é clara. Sua complacência e indiferença espiritual são inaceitáveis para Cristo. Eles são chamados a buscar verdadeira riqueza espiritual e comunhão íntima com Ele. E para aqueles que vencem, Cristo promete: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. À medida que exploramos as mensagens enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, somos confrontados com uma variedade de desafios e exortações espirituais. Cada uma dessas igrejas reflete aspectos da condição humana e da jornada espiritual que muitos de nós enfrentamos hoje. Cristo oferece palavras de encorajamento, repreensão e promessas a cada uma das igrejas, mostrando sua preocupação amorosa e seu desejo pela restauração e renovação espiritual de seu povo. Nas mensagens às igrejas, vemos temas recorrentes de fidelidade, arrependimento, perseverança e renovação. Cristo convida cada igreja e cada um de nós a voltar-se para Ele, a buscar sua face e a viver em alinhamento com sua vontade. A palavra de Deus é viva e relevante, e as mensagens às 7 igrejas do Apocalipse nos desafiam a examinar nossas próprias vidas espirituais e a buscar uma relação mais profunda e íntima com Cristo. Que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas e responder com corações dispostos e obedientes. Que possamos nos esforçar para vencer as adversidades espirituais e nos manter firmes na fé, sabendo que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Que as palavras de Cristo às 7 igrejas sejam um lembrete constante para nós, de que Ele está conosco em meio às nossas lutas e desafios, e que Ele nos capacitará a vencer. Que possamos nos voltar para Ele em arrependimento e fé, confiando em Sua graça e em Suas promessas, sabendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, agora e para sempre. Ao vencedor Ele promete: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.